Toda dor de dente é cárie? Não. Tem muita dor de dente que pode ser inflamação da gengiva, pode ser até uma dor referida, né? Mas se o dente está doendo, está incomodando, tem que ser visto, né? E a possibilidade de ser ali uma cárie pequena, média ou grande é uma possibilidade. Então, nem sempre que está doendo o dente é cárie. E a gente tem que analisar cada caso para ver aonde está a raiz dessa doença, dessa dor, para que a gente possa resolver e dar conforto. O que causa a cárie? A cárie ela é causada pelo encontro entre a bactéria, que é natural da sua boca, não tem como você lutar contra ela, e os resíduos alimentares que você não conseguiu tirar na sua higienização. Então, contra a bactéria você não pode agir, você tem que agir nos resíduos. Então, você precisa com sua higienização diária, com o fio dental, com raspador de língua, você consegue deixar a sua boca sem esses resíduos alimentares que, uma vez encontrados com a bactéria da boca, vão causar o ácido que produz a cárie. Toda cárie vira canal? Não. Tem cárie pequena, média e grande. A cárie pequenininha ela é só um início de desmineralização ali, super fácil de resolver. A gente pode agir até em domicílio para resolver esse problema dessa cárie pequena. A cárie um pouquinho maior, ela costuma gerar assim um pouquinho de dor, né? Mas ainda não atingiu o canal. Ela ainda dá para fazer de uma forma muito até fácil, entendeu? Normalmente tira ali o resíduo de cárie, né? O resíduo cariado e coloca-se ali uma resina, alguma coisa para restabelecer, né, aquele dente. A cárie um pouco mais profunda, essa sim, muito provavelmente ela já atingiu o nervo, né? Já atingiu o canal onde o nervo fica. Então essa sim, essa você muito provavelmente vai ter que fazer o canal. Faça o canal antes que a dor apareça, antes que a dor fique um pouco mais significativa e o desconforto muito maior. Quando o tema é cárie da pessoa idosa, seja cárie pequena, média ou grande, o assunto que deve ser abordado é a prevenção. Através da prevenção, você consegue evitar que a cárie se estabeleça e consegue evitar que a cárie evolua. Quanto mais cedo a gente agir na cárie, fica tudo muito mais fácil, muito melhor, com muito menos sofrimento para o idoso. Se você tem um idoso que é de sua responsabilidade, a saúde bucal, a saúde sistêmica dele de uma maneira geral, confira, faça você mesmo o exame, veja se tem alguma necessidade de intervenção, de alguma cárie que esteja, suspeita de cárie que esteja começando. Não deixa a coisa piorar, porque senão a coisa vai ficar muito mais difícil. Nós estamos à sua disposição. Por favor, se precisar, faça contato que a gente pode te ajudar. Eu cuido do idoso e a boca dele, quando eu fui fazer a higienização, sangrou. E agora, doutor, o que eu faço? Bom, se sangrou, muito provavelmente você tem ali um problema gengival, né? A gengiva, ela acusa através do sangramento, né, qualquer problema, qualquer inflamação. É muito importante que você mantenha uma higienização diária, né, muito bem feita, e uma higienização trimestral ou semestral com um profissional, para que você possa manter aquela saúde bucal, aquela saúde gengival. O problema da gengivite, né, da inflamação da gengiva, ela não é só o sangramento, é um desconforto, arde, coça, né, é muito ruim. Evita, o idoso sofre para alimentar, é um desconforto muito grande. Seria muito interessante que você, através da prevenção, evitasse que esse problema chegasse a acontecer. Sangrou a gengiva, e agora, o que eu faço? Bom, se você é responsável por um idoso e cuida, né, da saúde bucal dele, você percebeu que através da sua higienização sangrou aquela gengiva, ali tem algum problema, ali tem alguma inflamação, ali precisa de fazer alguma coisa. Muitas vezes vai ser preciso fazer somente uma higienização profissional, uma curetagem rápida, uma coisa leve, entendeu? E resolve esse problema, que é um sofrimento. Muitas vezes não, muitas vezes vai precisar de uma raspagem, né? Mas o mais importante é você entender que quanto mais cedo você pega essa inflamação, você resolve esse problema de sangramento, mais fácil, tudo fica mais fácil, tudo fica menos sofrido. Então, se você está suspeitando que está sangrando, faça alguma coisa. Convoque um dentista, convoque um odontogeriatra, resolva esse problema, porque depois pode piorar e o desconforto fica muito maior. Se durante a higienização sangrou, a higienização só vai resolver? Muitas vezes aquela higienização bem feita, ela vai reduzir aquela inflamação, porque se sangra, né, tem alguma inflamação ali. Muitas vezes essa higienização que você faz vai reduzir a inflamação e vai ficar tudo bem.
Mas a maioria das vezes você vai precisar sim de algum procedimento profissional, uma limpeza, uma curetagem, uma coisa um pouquinho mais profunda do que uma higienização diária. Não deixe a higienização diária sangrar. Se a higienização sangrou, é porque tem algum problema. Não deixe esse sangramento perpetuar, porque senão o problema vai ficando cada vez mais sério, mais difícil de ser tratado. A gengivite, como todos sabem, é uma inflamação na gengiva, né? Ela acusa através de um sangramento, um desconforto, uma dor, né? Mas ela evolui. Se você não cuida enquanto é gengivite, ela vira uma periodontite. A periodontite é um comprometimento da sustentação daquele dente. Então, enquanto a gengivite ela só está ali na terminação da gengiva, causando aquele sangramento, a periodontite ela causa perda do suporte do dente, ela causa exposição de raiz, podendo chegar até se essa perda, se essa exposição, se essa perda de suporte, essa exposição for muito significativa, você vai perder tanto o suporte daquele elemento dentário que você vai precisar, aquele dente vai precisar de ser extraído. Né? Então, para evitar problemas maiores, não deixe que a sua gengivite vire uma periodontite, certo? Porque o problema pode ficar um pouco mais sério. Vamos falar agora de xerostomia. Xerostomia é a redução do volume salivar. Em outro vídeo a gente falou, definiu o que é xerostomia, o que causa, né? Hoje eu quero dar algumas dicas. A primeira dica para quem tem um idoso, quem cuida de um idoso que tem redução do volume salivar, que tem xerostomia, a primeira dica é hidratar. Você precisa de hidratar ao máximo aquele idoso. Quanto mais você hidratar, mais saliva ele vai produzir. E menor o problema da falta de saliva. Outra dica é a alimentação. Procure alimentos mais pastosos, alimentos mais aquosos, né? Nunca uma alimentação seca, por exemplo, uma farofa, né? E outra dica é verificar a questão do medicamento. Muitas vezes o que está causando aquela redução do volume salivar é o determinado medicamento que o idoso está usando. Faça uma análise. Estude e veja qual é o problema ali, de que forma você pode trazer conforto para aquele idoso. A xerostomia ela é muito incômoda, mas tem como, através dessas dicas, você trazer algum tipo de benefício, algum tipo de conforto para o idoso. Vamos falar sobre prevenção. Prevenção de tudo, de todos os problemas que acometem, né, a saúde bucal de um idoso. E prevenção da cárie, prevenção da gengivite e de tudo mais. Bom, é a higienização. A higienização, nós temos duas higienizações. A mais importante, eu atribuo a higienização diária. A higienização que é feita após todas as alimentações. A higienização que é feita com escova, com fio dental, com raspador de língua. E a segunda higienização, que também é muito importante, é a higienização com o profissional. Através dessa higienização com esse profissional, nessa consulta, ele vai poder conferir tudo, se está tudo bem, se tem alguma lesão, se tem alguma cárie, se alguma coisa começando. Tudo fica mais fácil quando você previne. Você evita qualquer tipo de problema, você evita a doença, você pega a doença começando, você pega a cárie no início, tudo fica mais fácil. Você pega uma inflamação gengival muito incipiente, fica muito mais fácil e sem tanto desconforto. Cuide-se. Escova de dente. Qual que é a melhor escova de dente? Gente, eu costumo dizer que a melhor escova de dente é a escova macia e a escova nova. Se a sua escova, ela não interessa quanto tempo você tem. Se você tem ela 3 meses, a 1 ano ou a 15 dias, se você percebeu que as cerdas da escova começaram a empenar, é porque aquela escova não está limpando devidamente como deveria. Então, um termômetro, né, um indicador para mim se a escova está velha ou se a escova está nova, não é o tempo. É se as cerdas dela desalinhar. Se a cerda desalinhar, você precisa de trocar essa escova. Sempre uma escova macia. Se você quiser usar uma escova dura para limpar uma dentadura, para limpar uma prótese, um rote, alguma coisa, entendeu? Você pode sim ter mais de uma escova, né? Mas para limpeza do dente da gengiva, a indicada é a escova macia. Enxaguante bucal. É bom usar enxaguante? Qual enxaguante que é o melhor? Bom, eu recomendo, eu acho que o enxaguante ele te dá um conforto, te dá uma refrescância muito interessante após as escovações. Você pode usar qualquer marca, Colgate, Prevent, Listerine, né? Eu só peço que você troque. A hora que acabar aquela marca, você compre o próximo, sempre trocando de marca. O enxaguante,
ele pode ser usado também em idosos, principalmente aquele idoso que não tem uma mobilidade, né, total, que precisa de ser feita a higienização dele com gaze, você embebe, né, aquela gaze com enxaguante, isso depois da higienização, tá? E você passa por toda a cavidade oral, dá uma refrescância e um conforto muito interessante para aquele idoso, né? Isso pode ser feito após todas as refeições. Bom, gente, vamos falar agora sobre o aumento de sensibilidade que acontece com o idoso. É muito comum a gengiva do idoso retrair e expor uma parte do dente, né? Expor a raiz. E essa raiz é sensível a frio, sensível a quente, né? Então, é normal o relato de uma sensibilidade pelo idoso, né? Uma boca, né? Um dente mais sensível, né? À medida que essa retração for acontecendo. Como é que cuida essa retração? Essa retração, inicialmente, você cuida com pasta para sensibilidade. Em casos mais severos, é preciso fazer uma restauração de resina ali onde aconteceu aquela retração. Eu gosto de estudar, cada caso é um caso, eu faço essa resina, essa restauração só mesmo em casos de necessidade. Bom, nós estamos à sua disposição para fazer essa avaliação. Vamos falar hoje sobre a redução da capacidade gustativa que acontece com a idade, né? As pessoas vão ficando velhas, vai perdendo a percepção do doce, do salgado, né? Isso porque vão atrofiando algumas papilas gustativas presentes na língua. Isso é normal, isso é um processo normal, mas o que a gente tem que atentar é para principalmente aquele idoso que ele é um idoso completamente independente e ele mesmo põe o sal na comida dele, né? Com essa redução da capacidade gustativa, o que vai acontecer? Ele vai perceber que tá com pouco sal e ele vai colocar mais sal e ele vai colocando mais sal e isso vai afetar a pressão dele. A mesma coisa acontecendo com açúcar. Ele adoça o leite dele lá e vê que não tá doce como sempre foi, porque ele tá perdendo a capacidade gustativa. Então ele soca açúcar e vai e bebe aquele melado lá. Se ele tem diabetes, ele vai ter problema. A redução da capacidade gustativa, então, é natural, mas a gente precisa de atentar para esse detalhe. E a candidíase, a candidose, né? Aquela boqueira, como é que a gente resolve isso? Bom, inicialmente a maioria das candidíases, né, resolve com higienização, com limpeza da prótese, limpeza da cavidade oral, da cavidade perioral. É muito importante que essa limpeza aconteça. Em casos mais severos, aí não, a gente precisa de entrar com nistatina, que é o medicamento de eleição, para resolver casos mais severos de candidose. Muitas vezes a nistatina a gente usa pulmada ou então a gente pode usar ela via oral. Cada caso é um caso e eu estou aí para ajudar nessa indicação. Bom, mas a candidíase, a candidose, ela é muito, muito, muito comum e incomoda demais. Eu já vi muito idoso sofrendo por conta de uma candidíase, por conta de uma boqueira. E essa boqueira, ela vai perpetuando, aquele idoso acha, a família do idoso passa a achar que aquela ferida ali, ela nunca vai sarar, que aquilo ali é normal. Não, não é. Você precisa de ajudar, você precisa de dar conforto àquele idoso, né? Você precisa de resolver esse problema, muitas vezes até muito fácil de ser resolvido. Nós estamos à sua disposição. Vamos falar de prótese, né? Inicialmente a prótese, ela tem a prótese fixa e a prótese móvel. Como o próprio nome diz, a prótese fixa, ela fica fixa. E a prótese móvel, ela sai durante a noite, né? A prótese móvel, a gente tem a prótese total, que é a dentadura, e a prótese parcial, que é apenas de alguns dentes. Essa prótese pode ter uma estrutura metálica, ou então pode essa prótese parcial não ter estrutura metálica. É a chamada flexite. A prótese fixa, ela pode ser uma ponte fixa, né? Apoiada ali, ela pode ser um implante. Mas o mais importante da prótese que eu quero abordar agora é a respeito da adaptação. O idoso tem que estar adaptado com a prótese, seja fixa, seja móvel, entendeu? Aquela prótese não pode estar trazendo, e é muito comum trazer, tá? Algum tipo de desconforto, algum tipo de ferida, algum tipo de mancando, entendeu? A prótese, ela tem a função dela. E ela precisa de resolver, ela precisa de trazer mais benefícios do que
prejuízo. Infelizmente eu já vi muito idoso aí com prótese que mais estava atrapalhando do que beneficiando. Vamos fazer uma análise, vamos fazer uma consulta, vamos fazer uma análise, vamos ver direitinho o que a gente pode melhorar. Uma prótese tem como ficar boa, ficar bem feita. Eu quero abordar o tema de hoje sobre prótese dentária em idosos, mas eu quero abordar o tema da importância da prótese, né? A gente já sabe em outros vídeos que existem prótese fixa, prótese móvel, prótese total, prótese parcial, né? Prótese sob implante, dentadura, aquele negócio tudo, a gente já falou sobre isso. Mas eu quero falar hoje sobre a importância. Por que se tem prótese? O primeiro motivo é restabelecimento da função mastigatória. O segundo motivo é restabelecer a função da fala. Tem muita prótese que contribui com a fala. E sem a prótese o paciente não consegue falar. Terceiro aspecto é o aspecto da estética. É muito comum um idoso que já está passando por um sofrimento danado, ele perdeu o dente e aquilo ali é uma piora na condição da qualidade de vida dele, significativo. E o outro aspecto muito importante da prótese é a questão social. É através da prótese bem adaptada que o idoso se sente seguro para fazer as interações, as relações sociais dele. Dito isso, é muito importante que se encoraje o idoso. Claro que cada caso é um caso, né? A gente precisa analisar caso a caso friamente, da necessidade de troca de prótese, necessidade de fazer prótese, né? Mas se for indicado e se for o caso, a gente precisa de encorajar o idoso a restabelecer, encorajar a família a restabelecer a saúde bucal daquele idoso através da colocação de uma prótese, seja o tipo de prótese mais adequado àquele caso. Mas o mais importante é deixar claro que a prótese, quando bem adaptada, ela é fundamental para a qualidade de vida, para o conforto do idoso e, consequentemente, de toda a família. Eu queria fazer um recado para os enfermeiros e as enfermeiras que cuidam da saúde sistêmica da pessoa idosa. É aquele que você faz atendimento muitas vezes até domiciliar, em casa, seja onde for, né? Você sabe que a saúde bucal ela está diretamente ligada à saúde sistêmica do idoso. Falar de saúde sistêmica sem passar pela saúde bucal é um caminho errado, não está certo isso. E você sabe disso. A integrativa odontogeriatria, ela faz atendimento domiciliar. Ela vai na casa, ela vai aonde o idoso estiver institucionalizado, para que a gente possa atender as necessidades, para que a gente possa restabelecer algum tipo de problema, algum tipo de doença, algum tipo de sofrimento que o idoso esteja passando. Então, se você é responsável pela qualidade de vida, pela saúde sistêmica do idoso, não esqueça da saúde bucal. A Integrativa está com você nessa. Faça contato. Um abraço. Eu queria mandar um recado para os fisioterapeutas especializados em atenção à saúde do idoso, né? Você que cuida, você que faz ali sua consulta, né, diária ou semanal, restabelecendo algum tipo de desconforto, algum tipo de problema, né, que o idoso possui, né, em termos fisioterápicos, é importante você também ver o paciente, você sabe disso, como um todo, né, em toda a sua saúde sistêmica. E a saúde bucal, ela está inserida dentro dessa saúde sistêmica. Muitas vezes, um desconforto, né, na saúde bucal, ela vai comprometer até o seu trabalho, até os resultados da sua fisioterapia, daquilo que você pretende atingir com a fisioterapia. A integrativa odontogeriatria, ela é especializada em atenção à saúde bucal da pessoa idosa. Nós estamos à sua disposição. Indique, faça contato, a gente tem atendimento domiciliar, a gente faz muito, a maioria dos procedimentos a gente consegue fazer no próprio domicílio do idoso. Nós estamos à sua disposição. Faça contato. Um abraço.